Antes da chegada dos europeus, havia grande diversidade de etnias indígenas onde atualmente é o território brasileiro. Mais de 1.000 povos indígenas habitavam a região há pelo menos 10.000 anos. Estima-se que, antes da chegada dos portugueses, havia mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a cerca de 274. Os indígenas somavam por volta de 5 milhões e atualmente estão reduzidos a cerca de 600 mil. Essa redução dos povos indígenas ocorreu por causa dos extermínios, dos conflitos armados e das epidemias que sofreram em contato com os brancos. O desaparecimento de idiomas e costumes é consequência da dominação cultural que os indígenas sofreram. A catequização de nativos, promovida por missionários católicos, por exemplo, foi caracterizada pela repressão das práticas culturais e dos costumes indígenas. Além disso, entre os séculos XVI e XVII, muitos indígenas foram submetidos ao regime de escravidão pelos colonizadores. A apropriação das terras indígenas pelos colonizadores destruiu muitas comunidades, comprometendo sua sobrevivência, tendo em vista que as atividades dos indígenas são tradicionalmente vinculadas à terra. Por conta desse cenário, a demarcação de terras indígenas é muito importante. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atualmente a maioria das comunidades vive em terras indígenas demarcadas ou em processo de demarcação. O restante encontra-se em diferentes cidades do país. A terra indígena é um território legalmente demarcado pelo Estado, que tem a obrigação de protegê-la. A demarcação de uma terra indígena visa garantir a sobrevivência biológica e cultural de um grupo. Para isso, deve contemplar os territórios tradicionais, onde ocorrem atividades como a pesca, a caça, o plantio e a colheita, respeitando os costumes de cada povo. Somente em 1961 foi criada a primeira e maior reserva indígena brasileira, o Parque Nacional do Xingu. Essa conquista foi muito importante para a luta dos povos indígenas em busca de melhores condições de vida e demarcação de terras. A Constituição de 1988 consolidou o direito dos indígenas à terra e ao seu uso, conforme seus costumes e sua organização social. No entanto, nos últimos anos, muitas terras indígenas apresentam conflitos porque vêm sendo invadidas por garimpeiros, caçadores, roceiros, fazendeiros e empresas madeireiras. Outras são cortadas por estradas, linhas de transmissão de energia ou têm partes inundadas por usinas hidrelétricas. Além disso, os povos indígenas sofrem os efeitos daquilo que acontece no entorno de suas terras, como poluição de rios, queimadas e desmatamentos. Inúmeros grupos vivem em áreas muito reduzidas, insuficientes para manter suas formas tradicionais de vida. Por isso, enfrentam problemas relacionados à alimentação, à miséria e à preservação de suas práticas culturais. Uma das estratégias para reverter esses problemas tem sido o uso de novas tecnologias, como os smartphones. Assim, por meio das redes sociais, os indígenas podem denunciar seus problemas, além de se organizarem para lutar por seus direitos. Atualmente, também podemos ver os indígenas vivendo nas cidades, atuando no mercado de trabalho, estudando em universidades, ocupando cargos públicos buscando representatividade política e lutando por seus direitos como cidadãos.